deixar um ensinamento que se encontra em Mateus 23, quando Jesus censura os escribas e os fariseus. No versículo 1 fala: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. No versículo 2, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então, nesse versículo já vemos que na cadeira de Moisés que era como se fosse o juiz daquela época, ele que resolvia as questões. Só que hoje em dia quem resolve as questões, vemos logo em seguida, são os escribas e fariseus. Só que eles que crucificaram Cristo são pessoas corruptas, pessoas más. Aí, no versículo 3 fala: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então eles são hipócritas. Eles dizem o que é certo, eles dizem palavras até corretas, eles falam sim, temos que amar o próximo, temos que fazer boas obras, só que eles falam bonito, porém não praticam. São palavras jogadas ao vento. Aí no versículo 4 fala um pouco como eles se vestiam, né? Que falam, pois atam. No versículo 5, né? No versículo 4 fala como eles se vestiam. Não, perdão. Os dogmas, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-lo. Então eles põem fardos pesados. Não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, isso não pode fazer, é pecado, isso se você fizer é pecado, se você usar roupa tal, você está pecando, se você ir para tal lugar, você está pecando. Só que eles mesmos fazem, né? Eles falam, não pode ir para praia que é pecado, não pode ter televisão em casa, é pecado. Porém, você vai na casa deles, tá lá uma televisão, né? Eles sim vão pra praia, né? Então tudo que eles falam que não podem fazer, eles acabam entrando em contradição, por eles mesmos fazem. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Então eles não ajudam, né? Eles põem aquele fardo pesado, mas como eu consigo fazer isso? Como eu consigo agir de tal maneira? Como eu consigo parar de tal maneira? Eles não ensinam o como. Eles só falam que você tem que fazer isso. Você ir na minha igreja, para você ir na minha instituição religiosa, tem que fazer isso. Você tem que adorar isso, você tem que ler isso. Eles dão as ordens. E no versículo 5 fala: E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então eles só andam sempre bem vestidos, né? Social, calça social, relógio, né? Sapato preto, terno, blazer, gravata, né? O Papa usa roupas de púrpura, né? Com os detalhes de ouro. Por quê? Para que os homens olhar aquilo e falar, não, ali tem autoridade, ali é escolhido por Deus, ali Deus abençoou ele. Só que Deus não recebe a aparência do homem, não é pela aparência, né?
Eu por mim mesmo, eu tava de regata. Mas pro vídeo ficar bom, pra não escandalizar alguns irmãos também, eu prefiro colocar uma social e tal. Porque mas Deus não recebe a aparência do homem. Aí o 6. Amo os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeias na sinagoga. Ó que bem, ó como é claro isso. É como hoje, dias de hoje. Hoje eles querem o altar, né? Sentam lá, fazem uma cara de santo, bem vestido, terno, gravado, né? O novo convertido, ele vê aquilo e fala: Meu Deus, eis aí um homem de Deus. Mas só porque tem um terno e gravata, você pode comprar um terno e gravata no brechó mesmo, você compra, usa, né? Eles querem mostrar poder, né? Porque quando fica na frente, é porque é como se fosse um convidado especial, né? Como se fosse uma autoridade naquele lugar, né? Só ali é jogo de ótica. Se você pegar, eles não querem descer lá de cima. Eles não querem ficar nos bancos de trás. Não, eles não querem. E a saudação nas praças, eles serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Então, por nossos dias. O padre que é chamado de padre, chamado de padre. O pastor, ele não quer ser chamado de irmão, ele quer ser chamado de padre, de, perdão, quer ser chamado de pastor. Ó, meu pastor, ó, meu pastor, ó, minha pastora. Ó, eles não querem ser chamados de irmão, né? Quer ser chamado de pastores. Eles querem ser chamados pelo cargo. Só que Jesus dá um conselho para os seus discípulos. Por quê? Eles querem ser soberbos, só que Jesus fala assim: vocês têm que ser humildes. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, padre, pastor, mestre, porque um só é o vosso mestre. Ó, quem é o mestre? A saber, a Cristo. E todos vós sois irmãos. Irmãos. Todos vós sois irmãos. 9. E ninguém à terra chameis de vosso pai, chameis de vosso padre. Por quê? Porque verdadeiramente temos um pai. Porque um só é o vosso pai, ao qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo, que é o Messias. Então Jesus dá uma aula de humildade. Porém, versículo 11. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. Jesus não pediu: me chamem de mestre, me chamem de poderoso, me chamem de criador, me chamem de João 1, né? Ele fala, né? Sem ele nada foi feito se fez, né? Não. Jesus chamava o discípulo de amigos, né? De irmão, né? Quando interrogaram ele falando se ele era bom, ele falou: não, bom é Deus, né? Humildade, né? Só que hoje em dia os homens se intitulam ser bons só porque carregam a Bíblia, porque pregam, né? A soberba, né? Porque tem estudo. Porque tem curso. 12. E o que mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Como João Batista disse, né? Que o Senhor cresça, né? E eu desapareça. Né? 13. Mas há de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque fechai aos homens o reino do céu, e nem entrais, nem deixais que está entrando.
Ai de vós que eu fariseus hipócritas, porque devorar a casa das viúvas, né? Sob pretexto de por longas orações. Pretexto, eles criam isso, né? Por longas orações, várias vezes. Por isso sofreram mais rigoroso juízo. Os que deveriam ensinar, né? Usam isso de má fé. E eles não entram no reino do céu. E não deixa nem entrar os que estão começando. Porque eles colocam tanta heresia na cabeça da pessoa que depois a pessoa fica cega com aquilo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois percorreis o mar e a terra fazer um prosélito, fazer um convertido. E depois de os terem feito, fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então eles já são filho do inferno. E quando eles fazem um convertido, eles colocam tanta heresia naquela pessoa, que a pessoa fica mais perdida do que eles. A pessoa fica 2 vezes condenada, né? No versículo 33, Jesus fala: serpente, raça de víboras, como os escaparei da condenação do inferno? É isso que resta para eles: condenação do inferno e os que os seguem, porque são cegos guiando os cegos. Aí do versículo 16 ao 22 fala dos ensinamentos errôneos que eles fazem. Não vou detalhar essa parte, o vídeo vai ficar muito longo. Aí fala do versículo 23: ai de vós que fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, que na época o dízimo era do Velho Testamento, da alterando, do ando e do cominho, e desprezai o mais importante da lei. O mais importante da lei era o quê? O juízo de Deus, a misericórdia de Deus e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. Então temos que agir também com juízo. Devemos agir também com misericórdia. E temos que ter a fé. Condutores cegos, quais um mosquito engole um camelo. Então, eles se engrandeciam só porque eles jejuavam, porque davam dízimos. Só que eles não eram amorosos. Eles não eram caridosos por ser de verdade, né? Como a gente acontece bastante, né? Tipo, a pessoa vai e entrega a marmita no morador de rua, só que tira uma selfie, aí posta lá no canal da igreja. Tudo bem mostrar uma vez ou outra para incentivar outros irmãos, né? Como gravar vídeo também, para incentivar outras pessoas. Como vem no meu canal, eu posto pregações, né, para incentivar, né? Tudo bem fazer isso, para incentivar. O problema é sempre quando fizer, gravar, né? Não pode fazer nada que tem que gravar, mostrar. Toda vez que vai levar uma marmita for tirar uma foto, é triste. Toda vez que ajudar o necessitado for tirar uma foto, né? Querendo ou não, se você fizer isso e tirar foto, você vai ter mais seguidores, né? Vai ter mais aplausos. Agora, quando você faz e não mostra para ninguém, o seu galardão tá onde? Tá no céu, que é o mais importante. O nosso galardão está no céu. (25) Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Então eles são bonitos, são formosos por fora, aparentam uma santidade, só que dentro é cheio de adultério, pecado, falsidade, mentira, enganos, blasfêmias. São podres por dentro. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior
do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, primeiramente temos que limpar dentro do prato, que é onde está o alimento. Por fora não tem tanta significância, porque está por fora, né? Agora o dentro do copo ou do prato é o mais importante, porque ali é onde vai o líquido, ali é onde vai o alimento. E para nós o mais importante, para o Senhor, o que é mais importante em nós, não é a gente transparecer, ser homens, mulheres santas, santos de Deus. É a gente ser homens e mulheres santos de Deus. Quem tem que saber é o Senhor. E automaticamente o Senhor vai mostrar às outras pessoas que a gente é isso. E não a gente empurrar isso goela abaixo, né? Aí no mercado vai de terno e gravata. Vai sei lá, num bar pra comprar um refrigerante, é terno e gravata. Aí vai no mercado, terno e gravata. Aí anda com a Bíblia. Aí vai em qualquer lugar levar terno e gravata. Anda com a Bíblia direto. Mas não lê? Tudo bem se estiver levando uma Bíblia, porque realmente vai ler, né? Agora, você entende? Pelo mostrar, estou andando com a Bíblia, estou andando. Tá, mas você tá lendo ela. Então, tudo tem um propósito, né? Vai ficar sempre mostrando essa santidade, sempre mostrando. A gente tem que ser santo, não demonstrar, né? O Senhor sabe quem é os seus, né? Então, quando a pessoa mostrando muito, é porque é muito exterior, né? É muita aparência. Aí aqui também continua falando bastante da hipocrisia. 27. Ai de vós que fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e todo imundício. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Então, são justos, né? Aparentam isso, né? Mas interiormente são cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, são justos, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque edificai o sepulcro dos profetas e adornai o movimento dos justos. E dizem, o 30, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca vos associaria com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificai que sois filhos que mataram os profetas. Então eles matam os profetas e edificam, né? Então, você vê, né? Acontece bastante no catolicismo isso, né? Porque os próprios fariseus eles mataram, né? Exemplo, João Batista. E eles dizem que tem lá, né, a cabeça de João Batista, né? Eles mesmos crucificaram Cristo, só que, né, eles estão lá, tem o prego de Jesus Cristo, tem o sangue de Jesus Cristo, né? Os fariseus já faziam desde aquelas épocas, né? Mataram Estevão, acredito eu, quem deve ter pegado água, falou, esse aqui foi o santo Estevão. Mas o próprio pessoal que matou, entende? É como nossos dias, né? Então, os irmãos que realmente pregam o verdadeiro evangelho bíblico e puro, né, são perseguidos, são caluniados, são chamados de endemoniados, né, blasfemos, né, santarrões, né. Só que o engraçado é que quando morre, aí vão dizer, não, eis aí o homem de Deus, né, esse cara era homem de Deus, era uma bênção, né. Mas o nosso reconhecimento não está nesse mundo, né. Temos que agradar a Deus, não aos homens. 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. 34. Portanto, eis que vos envio o profeta, sábios e escribas. Um deles matareis, crucificareis, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Então, perseguido nas sinagogas, né? O verdadeiro evangelho for anunciado. Se você é perseguido dentro da sinagoga, vai ser perseguido dentro das igrejas. Tem igrejas verdadeiras?
que na verdade são templos, que a igreja somos nós. Tem verdadeiras, mas são poucas. São bem poucas. Por quê? A porta é estreita. Cada esquina, de onde eu moro, cada rua tem uma igreja, né? Cada 2 viradas tem uma igreja. Tem uma rua perto aqui de casa que você, numa rua só, tem, acho que deve ter, sei lá, 3 igrejas, 4. Uma rua só. A rua também é longa, assim, mas essa você tá numa igreja, você anda questão de vai 10, 15 minutos, ou atravessa a rua, já tem outra igreja. É, complicado. Mas a porta é estreita. Será que tá estreita assim? Cada esquina é uma igreja. Tá larga, né? E os católicos creem que eles são salvos, e os evangélicos creem que eles são salvos, né? Então, essa porta é estreita, são poucos os que se salvam. Se você pegar a contagem de igrejas de templo, parece que é a maioria, porque todos se intitulam cristão, né? Todo mundo fala cristão, né? Mas os verdadeiros, quem sabe, é o Senhor. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, se todas aquelas igrejas forem para o céu, então haverá uma peneira. Deus sabe os seus. Você vai peneirar o joio do trigo. Então é isso. Amém? Glória a Deus.